Atenção Paraíba, para o top de 5 segundos. A partir de agora, o melhor programa político da televisão paraibana. Agora também no rádio. Conexão Master. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Conexão Master. 14 horas, 13 minutos, 2 da tarde, 13 minutos. Você está ouvindo Conexão Master. Agora 14h14, tudo igual, 2 da tarde, 14 minutos, pedindo desculpas pelo atraso. Hoje não foi meu, a zeladoria me liberou e aí preso eu estava na minha sala, solto eu fui e agora estou por aqui no estúdio. Obrigado ao Rafael que me liberou para estar no ar e peço desculpas ao ouvinte pelos 10 minutos de atraso, já que estávamos prontos para darmos o boa tarde às 2h03. Com a liberação do Juninho. Bom, liberados por Rafael, por aqui estamos com a Nadicele, Portal Paraíba Master, Sistema Master de Comunicação, Anésia Nunes, mídias digitais, interagindo com você, e ainda o nosso super Joanderson, em nome da produção de conteúdo da televisão, rádio, Sistema Master de Comunicação. Olha, hoje terça-feira, dia 17, estou certo, Joanderson? 17 de setembro. O caldeirão da política poderia ferver menos, a gente não teria a mesma frase todos os dias. Mas como não muda ou não tem mudado nos últimos dias, a frase é repetida e renovada na tarde dessa terça-feira, no seu Conexão Master Rádio, na sua Rede Master 95,7 FM. Pois bem, fervendo como nunca o caldeirão da política, o jogo do poder, o xadrez então, do que nós estamos para narrar os fatos até às 3 da tarde, às 15 horas, quando Marcelo Moura assume o comando da nave da Rede Master 95,7 FM, a nossa emissora de rádio. Que Deus abençoe a vida de cada ouvinte a partir de agora também, na hora do jornalismo, na hora da informação. Joanderson, boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Nadicele, boa tarde, Anésia Nunes. E um ótimo boa tarde para você que está em casa, no carro, no trabalho, no vídeo. Vai ficar muito bem informado agora com as principais notícias. Ok, vamos a Nadicele Bonifácio. Boa tarde, Nadicele Bonifácio, www.paraibamaster.com.br. Esse é o microfone que é sempre um dos convidados do dia. Ele é um convidado extra. Todo dia ele pede licença para participar do programa. Nadicele, boa tarde. Boa tarde, Alex Filho. Boa tarde, Johnson. E também a Anésia Nunes. Cumprimentar a todos vocês que estão em casa, que nos permitem adentrar em seus lares, levando muita informação e um jornalismo com credibilidade. Daqui a pouquinho a gente atualiza vocês que estão aí do outro lado, acompanhando a 95,7 FM com notícias direto do nosso portal Paraíba Master, www.paraibamaster.com.br. Muito bom. Da elegância da voz da Nadicele, de volta para o Joanderson. Boa tarde agora. Boa tarde, Alex. Ainda não. Vamos conversar com o microfone aqui. Vamos pedir para que a gente troque esse cabo em definitivo e a gente saia desse todos os dias desse cumprimento. Ou então você vai ficar do lado de lá no próximo programa. Hoje não, que estamos ao vivo, então tem que dialogar, tem que conversar com o microfone, ver se ele já... Não, ele não está feliz ainda. Deixa a gente ir para a Anésia Nunes, daqui a pouco o Juninho resolve esse microfone. Se Deus quiser, amanhã a gente não vai ter isso de novo com esse microfone não, porque ele não precisa estar aqui com a gente. Anésia Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, Nadcele. Boa tarde, Joandes. E muito boa tarde a você que está junto conosco aqui nessa tarde. E para você interagir conosco aqui no Conexão Master Rádio, eu, Anésia Nunes, vou lhe explicar. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, o seu comentário e até mesmo a sua crítica, né, que também é muito importante, através do nosso WhatsApp, DDD 83 3578 9003 e através de 3578 9004. Você também nos acompanha ao vivo em tempo real através da nossa live no Facebook da Rede Master Paraíba, facebook.com/Rede Master Paraíba. Então vá lá nos acompanhar que a gente aguarda vocês juntinho aqui de nós. Joanderson. Ainda não? Então vamos trocar ao vivo, por favor, Joanderson. Vamos lá. Isso. Exatamente. Vamos nos despedir desse microfone até o dia que ele queira voltar a funcionar. Por gentileza. Vamos com calma ver se a gente consegue o Joanderson. Enquanto a gente não conseguir, estamos ao vivo, então eu preciso insistir. Agora eu acho que eu já sinto que está tudo certo. Joanderson. Boa tarde, Alex Filho. Aleluia. Boa tarde, Anésia Nunes. Graças muito boa a Deus. tarde, Nadcele. Muito boa tarde você que está aí em casa, no carro, no trabalho, nos acompanhando e vai ficar muito bem informado com as principais notícias do dia. Vamos ao primeiro giro de notícias, Joanderson. Vou começar agora com o cenário nacional. É que a senadora Simone Tebet criticou a pressa do Congresso para votar a reforma partidária. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado criticou o fato de alguns dos senadores favoráveis ao projeto estarem se articulando numa possível sessão extraordinária da CCJ para apreciar a admissão do projeto. Na última quarta-feira, o presidente do Senado, Alcolumbre, tentou votar no plenário o projeto de lei sem antes passar pela análise da CCJ. Os críticos do projeto argumentam que ele modifica a legislação eleitoral para aumentar o valor repassado aos partidos em todo o país. Nadcele Bonifácio, vamos fazer então um ping-pong aqui da notícia, da informação, você e o Juninho, por gentileza? Nosso portal Paraíba Master, você pode acessar www.paraibamaster.com.br. O governo quer tirar da Constituição Federal reajuste do salário mínimo. O congelamento do salário mínimo poderia render uma economia entre 35 e 37 bilhões de reais, segundo fontes da equipe econômica. A equipe econômica estuda retirar da Constituição Federal a previsão de que o salário mínimo seja corrigido pela inflação. A ideia é que em momentos de grave desequilíbrio fiscal haja condições de congelar mesmo os aumentos nominais, ou seja, a variação da inflação da remuneração por alguns anos. Oficialmente, porém, a proposta do orçamento para o ano de 2020 prevê o aumento do salário mínimo dos atuais de R$ 998 para R$ 1.039 a partir de dezembro do ano que vem, levando em conta a variação da inflação no Brasil. Sem reajuste, a partir de agora, o trabalhador que está nos ouvindo e a trabalhadora que está nos ouvindo vai interagir na enquete com a Anésia Nunes, o Zap Master. A gente vai chamar com o Juninho, a gente volta para a Anésia e a gente vem nesse dinamismo. Você é a favor que o salário mínimo não tenha reajuste durante 2 anos, Nadcele? É essa a informação? Exatamente. A equipe econômica prevê esse congelamento por algum tempo, Alex Filho, para que aconteça aí um equilíbrio nas contas fiscais do Brasil. Ok. Eu vou voltar com o comentário. Antes eu vou chamar todos os ouvintes de todos os bairros de João Pessoa, de toda a cidade de João Pessoa e de todas as cidades que estão nos ouvindo agora, aonde quer que a gente esteja chegando, até porque esse é um assunto não só de João Pessoa, não só da Paraíba, Pernambuco, mas do Brasil inteiro. Tem a ver com os 210 milhões de brasileiros e brasileiras, até porque quem não tem diretamente a ver com o tema, salário mínimo, tem indiretamente. Não vou filosofar sobre isso, você sabe do que eu estou falando. Enfim, vamos direto ao ponto, e o ponto é a enquete. Nós queremos saber, você no 35789003 pelo WhatsApp, entra na enquete agora ao vivo com a Anésia Nunes. Nós vamos trazer a sua opinião sobre a polêmica bombástica
da semana, e eu vou trazer a minha opinião sobre isso, que ela é mais simples do que se possa imaginar, porque na verdade eu quero colocar adiante o tema. Eu explico daqui a pouco. O que importa agora é a sua opinião. Você é a favor do salário mínimo ficar sem reajuste nos próximos 2 anos, ou o salário mínimo ficando sem reajuste nos próximos 2 anos? Você é a favor ou contra? O salário mínimo poderá ficar sem reajuste nos 2 próximos anos. Você, qual a sua opinião? Você é a favor ou contra? Pronto. 3 perguntas, achei na terceira ou foi na quarta. O salário mínimo poderá ficar sem reajuste nos próximos 2 anos. Qual a sua opinião? A favor ou contra? Ok? Você é a favor ou contra? Essa é a pergunta. 3578-9003. Juninho dispara direto. A Anésia Nunes assume o comando. Participe da nossa programação, mandando mensagem de voz ou de texto no nosso WhatsApp 3578-9003. 3578-9003. Zap Master. Você está ouvindo Conexão Master. Boa tarde novamente, boa tarde a você que está nos ouvindo através da Rede Master. E se você quer interagir e participar conosco através da nossa enquete, está lá no stories do nosso Instagram da Rede Master Paraíba. Então acessa lá e deixa a sua opinião se você é a favor ou contra desse reajuste. E você também pode mandar sua sugestão, seu comentário através do nosso WhatsApp, DDD 83 3578 9003 ou através do 3578 9004. A gente aguarda a sua interatividade. Deixar os 4 microfones da nave abertos, Juninho, por gentileza, porque aí a gente tem, eu gosto que a gente possa interagir de fato. O João Anderson sempre tem uma opinião, a Nadicelli também. Quanto mais interativo fica, melhor. O ouvinte diz se é a favor ou contra do salário mínimo ficar sem reajuste. A ouvinte diz se é a favor ou contra o salário mínimo ficar sem reajuste. 2 anos, é isso, João Anderson? Já repercussão na classe política aqui na Paraíba ou ainda não? Olha, já encontrei alguma repercussão sim, mas no cenário nacional. A oposição já começou nacional. Isso, no Twitter. Por favor. A deputada Jandira Fegali, que é inclusive a líder da minoria no Congresso, certo, ela tweetou o seguinte: o governo quer encerrar uma das maiores políticas de valorização de renda do trabalhador, que é o reajuste do salário mínimo. Bolsonaro quer congelar salários quando bem entender, ou seja, o seu salário. A Talíria Petroni, que é do PSOL lá do Rio de Janeiro, certo, tweetou o seguinte, que também faz parte da Câmara Federal. Bolsonaro diz que ser patrão no Brasil é muito difícil. Para facilitar a vida dos ricos, sua equipe econômica avalia congelar o salário mínimo. Nem imaginam como é difícil a vida dos assalariados. Metade dos brasileiros ganham menos do que o mínimo. Metade dos brasileiros ganham menos? Isso, do que o mínimo. Do que o mínimo. Colocou. Ok, pois bem. As vozes, aqui vem o comentário rapidamente, ok? As vozes da oposição vão carregar, claro, no discurso evidente, estão cumprindo o seu papel. Os ouvintes vão interagindo com a gente, trazendo a opinião, trazendo a resposta para a nossa enquete. O salário mínimo poderá ficar sem reajuste, congelado, por 2 anos. Qual é a sua opinião sobre isso? Nós queremos saber através do 3578-9003, pelo WhatsApp. A Anésia Nunes vai trazer todas as opiniões agora, em seguida. Você é a favor do congelamento do salário mínimo por 2 anos? Você é contra? Bom, vamos à questão. A questão tem subsídio ou é embasada na conjuntura fiscal. Eu estou certo, Nadicelli? Exatamente. Eles conjunturam que essa decisão seja estudada pela equipe econômica do governo devido ao desequilíbrio fiscal. E aí estudam essa possibilidade de colocar
tirar, na verdade, da Constituição Federal, que é a nossa lei maior, a Carta Magna de 1988. Veja que precisa tirar da Constituição Federal, Exatamente, só não para é o uma ouvinte coisa muito entender. fácil. Não, é E o que, complexa. na verdade, está oficialmente decretado é que a proposta para o orçamento de 2020 aconteça, sim, o reajuste do salário mínimo. Então, o que para agora, a informação concreta é que haverá, sim, em 2020, o reajuste para R$ 1.039 a partir de janeiro do próximo ano. Ficaria para 2021 e 2022, numa conta rápida aqui, é isso? Exatamente, se esse estudo vier a passar e passar por todo um processo. Não é assim tão fácil, a gente tranquiliza os nossos ouvintes sobre essa decisão, que é uma decisão ainda da equipe econômica que estuda viabilizar essa decisão e retirar da Constituição Federal. Precisa-se de um processo muito bem arquitetado, passar por Senado, enfim, em todo um movimento por detrás para que isso venha a acontecer. Movimento político, passar Também, nas duas casas, com não é? certeza. Passar na Câmara dos Federal. Deputados, 513 deputados, passar no Senado Federal, 81 senadores. Exatamente. Não é uma decisão monocrática apenas do presidente Jair Bolsonaro Nem de longe, e de sua equipe. Não é, de forma nenhuma. Pois bem, eu vou começar pelo final. Esse debate vai acabar, não vai existir. A Nadicelli falou em tranquilizar. Tem ouvinte, é isso? Rapidamente, 3578-9003, 3578-9004. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, Alex Filho. Com quem eu falo? Está falando com o Marcelo. Marcelo, de onde você fala? Rapaz, estou na estrada para Recife aqui, viu? Na estrada que é bom, ouvindo a Rede Master, não é isso, Marcelo? Na estrada e nos ouvindo. Obrigado de verdade. Qual é a sua opinião, Marcelo? Se você tá doido, eu só estou fazendo conta. Quem já se viu um salário tão baixo não queria congelar? Quem já se viu isso aí? Pois é. Misericórdia, meu Deus do céu. Misericórdia. Ok, muito obrigado, meu irmão. Vamos congelar o salário lá em Brasília. Congelar não, baixar um pouquinho o salário dele. O nosso não. Baixar lá em Brasília. Gostei. Um abraço, Marcelo. Boa viagem para você na estrada conosco aqui na Rede Master 95,7 FM. O importante é de abrir as linhas 3578-9003 para as pessoas telefonarem, 3578-9004 para as pessoas ligarem, e o WhatsApp, porque as pessoas são muito sinceras, não é? E aí você percebe que as pessoas respondem com muita verdade, de maneira muito objetiva, tá doido, tal, enfim. Pede para baixar o deles lá em Brasília, não é? Que ao invés de R$1.000, na casa de 20 mil, 25 mil, 30 mil, 35 mil reais, vai para o teto hoje. Eu não sei qual é o teto, eu sei que é perto de 40 mil reais. Eu gostaria de continuar na linha de raciocínio dizendo que esse debate vai acabar. Da forma que o ouvinte fala, que o ouvinte falou agora há pouco com a gente, não é? É super importante porque ele diz o seguinte: esse debate não era nem para estar acontecendo, mas é importante que as pessoas entendam, eu, a Nésia, Joanderson, Nadicelli, nós não estamos aqui debatendo o que a gente quer, não. É a equipe econômica do governo federal. Exatamente. Agora, por que eu entendo que não vai para lugar nenhum? Porque a classe política precisa se reeleger. O presidente Bolsonaro quer tentar a reeleição em 2022. Então, não há menor possibilidade disso prosperar. Vai gerar algum debate? Vai, como a volta da CPMF, mas não já foi enterrado? O Sintra foi até demitido pelo Bolsonaro. Alô, boa tarde, linhas abertas, com quem eu falo? É com Joana. Dona Joana, é isso? Olha, um prazer enorme de estar falando contigo. Prazer é todo meu. Dona Joana, a senhora fala Queria de onde, tanto por te gentileza? dizer, Mamãe De onde a senhora Valdeir, fala? amor. Maravilha. Eu tenho o prazer de conhecer vocês aí, ainda vou aí conhecer vocês. Vem aqui Dona para me dar um Marivaldo. abraço e eu lhe dar um abraço. Um abraço. E a mulher dele, a esposinha dele. Eu queria dizer, saber, porque a gente não entende bem essas coisas de congelar. Não é só não pode aumentar, é mais o salário, é? Congelar o salário, sem aumento do salário. Sim, aumento, né? Sem aumentar Eu já o tenho salário. empréstimo. Eu fiz um empréstimo de 5 mil, meu filho, todo pagando, eu disse, estou ferrado. Se for para descontar, menina, eu estou ferrado. Olha só.
Dona Joana, a senhora fala com a gente de onde? Onde a senhora No mora? assentamento Vanderlei Castro, aqui perto do Povo. Olha só. Certíssimo. Muito Mas obrigado então, pela amiga. opinião da senhora. Eu quero, inclusive, comentar um pouco aqui a opinião da senhora, tá? Um beijo Tá no bom. coração. Deus abençoe a senhora. Obrigado, Juninho. Obrigado. Olha, além do carinho, que é o mais importante, o amor da ouvinte, para mim tem uma coisa, eu falei o mais importante, mas para mim tem uma coisa mais importante, que é a voz da experiência. E aí ela fala de um empréstimo que a gente sabe que é muito utilizado, né? O famoso consignado, terceira idade. Bom, essas coisas doem o coração, essas coisas não valem nem a pena a gente ficar detalhando. Mas de forma bem objetiva, o que a dona Joana disse? Não se coloca em debate isso. Ela colocou o retrato de milhões de brasileiros e brasileiras através da vida dela, não é isso, Nadicele? Perfeitamente. Quantas Joanas não tem por aí, né? Quantas Joanas? Perfeito. Que falou sobre isso, né? Que ela é um exemplo, Aposentadas, exatamente. dinheiro sacrificado, Sim. não é? Sim. Aí a gente para falar se o salário mínimo deve ou não congelar. Que absurdo, né? 17 de setembro hoje de 2019. Infelizmente, a gente está aqui para cumprir o papel e informar aos nossos ouvintes, Alex Filho, e temos que nos deparar com notícias como essa. Mas, como eu disse anteriormente, São verdadeiras, são né? verdadeiras, mas que para agora, a priori, são estudos de uma equipe econômica do governo. Então, o que é concreto, dona Joana, a senhora que está nos ouvindo, é que para o próximo ano terá sim o reajuste. Graças a Deus. E o salário mínimo terá um reajuste, um aumento salarial para R$ 1.039. Ok. Alô, boa tarde, linhas abertas. Boa tarde, Alex Filho. Boa tarde, com quem eu falo? Com o Fábio, Fábio, de onde você está falando, meu irmão? de uma pessoa mesmo. De João Pessoa. Por favor, Fábio, fique à vontade. O que eu acho engraçado é que na campanha, Bolsonaro falou muito que o PT queria tornar o Brasil uma Venezuela. E Sim. todos os dias a gente vê as tentativas de tirar os direitos dos mais pobres, né? Porque esse congelamento do salário mínimo vai afetar os pobres, não vai afetar quem ganha 20 mil, 30 mil, não. Sim. Mas vai afetar quem é pensionista, quem é aposentado, quem trabalha de comércio, que ganha um salário. Verdade. Aí você diz R$40 é uma bobagem. É uma bobagem para quem ganha 30 mil. Mas para quem ganha ali um salário mínimo, Sim. R$40 faz uma diferença. Viu? Verdade. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Fábio. Um abraço. Linhas abertas, 3578-9003. Você telefona, 3578-9004. Você liga pra gente. Anésia Nunes, já pronta, preparada? Por Sim. favor. Já temos a interatividade aqui. Elinete Félix, Elinete Félix. Isso. De onde ela fala? assentamento da velha do Abiaí. Ok. Ela disse que isso é inaceitável. Inaceitável. André Próxima de Chaveiro opinião. disse também que é totalmente contra, Totalmente contra. pois isso realmente nem se coloca em debate, o que poderia eles rever o valor dos salários dos deputados e suas regalias. Você perceba que os ouvintes sabem daquilo que a gente sabe, né? Hoje a informação corre muito rápido, né? Tá na palma muito da mão, rápida, né? É, na palma da mão. Você Rosildo- imagina se a classe política vai aceitar debater um negócio desse? Na mesma hora a sociedade bate de volta, bate de volta, bate de volta e bate na cara mesmo da classe política, não é? Só um minuto, linhas abertas, boa tarde. Alô, quem fala? Oi, boa tarde, Emanuel, Emanuel, boa tarde, meu irmão. Você está falando conosco, nos ouvindo de onde? de Camboinha. De Camboinha. Você Isso, mora Cabedelo. você mora num dos bairros mais bonitos do planeta Terra. Isso aí. Emanuel, conte pra gente da sua opinião, por favor. Olha só, na verdade, será que tem alguém a favor disso aí? Porque eu acho que... Só vou fazer um parêntese aqui, Emanuel. Tem a equipe econômica do presidente Jair Não, digo Bolsonaro. do Né? ouvinte, eu acho que não vai ter nenhum por cento que seja a favor. Verdade, Né? verdade. Creio que não, porque isso é um verdadeiro absurdo. É você tirar de quem não tem, né? Sim. Porque é o seguinte, o governo do PT, normalmente, ele cobrava mais impostos de quem tem. E hoje, esse governo Bolsonaro está fazendo o contrário, está tirando de quem não tem.
Quer dizer, inverteu as coisas de forma absurda, né, governando muitas vezes através de decreto e bloqueando os direitos dos trabalhadores, né? E eu acho que o caminho está sendo o pior possível. Eu acredito que esse governo não chega ao final dele, não. Ok, tá aí então, Emanuel, obrigado por sua opinião. As coisas vão se agravando tanto que um debate como esse, bom, em primeiro lugar, a honestidade da equipe econômica, porque é isso que a equipe econômica do presidente Bolsonaro pensa mesmo. Sim. Então a honestidade e a coragem de vir a público e fazer um debate desse, norte a sul, leste a oeste do imenso Brasil, faz com que a gente aqui, na Rede Master, assim como os outros sistemas de comunicação, as outras rádios, nós tenhamos que debater esse assunto, esse tema. Dito isso, pós-honestidade da equipe econômica, é impossível isso andar, porque vem esses pedidos, né? Reduz ou tira da classe política, vem a reeleição, não recebe voto quem foi a favor disso. Aí vem a tramitação disso, faz com que o ouvinte seja mais forte, como o Emanuel foi agora. Eu acho que esse governo não chega ao fim. Aí vem as comparações com o governo do PT, os governos do PT, os governos da esquerda, os governos do Lula, da Dilma. Começa a ideia, será que o Brasil estava preparado para um governo de extrema-direita? Todo mundo foi para a extrema-direita, como se a extrema-direita quisesse dizer Jesus Cristo, amém. E nem a extrema-esquerda quer dizer Jesus Cristo, amém, nem a extrema-direita quer dizer Jesus Cristo, amém. Está provado isso. Todos têm defeitos, demonizaram o Lula, demonizaram o PT, santificaram a direita, santificaram o Bolsonaro. Nem o primeiro grupo sabia o que estava fazendo ao só demonizar a esquerda, nem o segundo grupo sabia o que estava fazendo ao só santificar a direita. Pelo amor de Deus, olha aí, o povo brasileiro está entendendo na pele, não é? Como funciona, o que é o governo de esquerda, o que é o governo de direita, e de repente gera uma saudade e as pessoas não sabem. Alô, boa tarde, quem fala? Boa tarde, é Vanilda. Fala só um pouquinho mais alto. Vanilda, é isso? É, Vanilda. Pois não, dona Vanilda, minha irmã, de onde a senhora está falando? Da Praia de Acaú. Da Praia de Acaú, que maravilha. Mas traga a sua opinião, por favor. Eu sou contra, né? Contra. O salário mínimo não pode ficar sem reajuste durante 2 anos, é isso, dona Vanilda? Não. A senhora é contra, então? Sou contra. Ok, muito obrigado por sua participação ao vivo aqui. Linhas abertas 3578-9003, 3578-9004. Você pode telefonar para a gente. Anésia. De Caporã, não sou a favor. 2 anos de congelamento do salário mínimo. Um salário não dá para nada, assim nós vamos se acabar. Ok, próxima. André de Jaboatão. Olá, sou André do Chaveiro. Não concordo com essa estratégia do governo em congelar o reajuste do salário mínimo. Vanessa Fernandes. Boa tarde. Que engraçado. De onde fala Vanessa Fernandes? Não diz? Deixa eu olhar aqui rapidinho. De Aliança. Tá. Boa tarde. É engraçado querer congelar o aumento do salário mínimo. Agora os deputados ganham muito. Não sou contra, porque deles corta metade. Só Deus por nós. Que engraçado querer congelar o aumento do salário mínimo. Agora os deputados ganham muito, porque deles não cortam nem metade. E esse presidente veio mesmo para quebrar tudo. Meu Deus. Mas eu vou fazendo o bate-bola aqui com você. Quando você quiser passar para mim, você passa. Certo. E aí. Para encerrar, vamos aqui com o Robervaldo Conde. Boa tarde, meu irmão Alex. O valor do nosso salário mínimo já está muito defasado. Sou totalmente contra o congelamento do mesmo. Ok, é impressionante, né? Linhas abertas. Alô, boa tarde. Com quem eu falo? Boa tarde, é com o Zan, é de Caporã. Caporã. Desculpa o nome, eu não ouvi. Uzan Ferreira, Uzan. Uzan? Uzan, tá certo? Uzan. Ok, meu irmão, de Caporã, fica à vontade. Me diga uma coisa, o salário deles, eles vão congelar também, porque o cara que ganha um salário mínimo já leva um salário de pobreza, de miséria. Verdade. E esse cara chega para desmantelar o resto, rapaz. Tá aí, já disse tudo. Muito obrigado, Uzan. Deus abençoe a todos de Caporã, Conde conosco, todos os bairros de João Pessoa, todas as cidades também de Pernambuco.
3578-9003, linhas abertas, 3578-9004, linhas abertas, você pode telefonar e participar ao vivo. Joanderson, percebe que na televisão esse também é um debate que vai ser forte? Sim, sim. Vai movimentar todo o país, né? E como a Nadicele disse aqui, que é algo que vai alterar a Constituição. E eu vou trazer agora informação aqui de que, obviamente, que para passar teria que ser uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Exato. Que é discutida e votada em 2 turnos, em cada casa do Congresso, ou seja, na Câmara e no Senado, e será aprovada se obtiver na Câmara e no Senado 3/5 dos votos dos deputados, que são 308, e dos senadores, que são 49, ou seja, seria uma prova de fogo para a articulação do governo Bolsonaro. A classe política morre de medo, não anda nem nas ruas. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Linhas abertas. Boa tarde, Boa tarde, com quem eu falo? Francisco de Goiânia. Ok, meu irmão Francisco. Obrigado, Juninho. Por favor, dê a sua opinião. Rapaz, é o seguinte, vamos atrelar o salário mínimo à gasolina. A gasolina aumentando, o salário mínimo aumenta também. Que maravilha. Espetáculo. Parabéns por sua inteligência. Obrigado, Francisco de Goiânia. Obrigado. É um debate que vai virar chacota, vai virar circo para a classe política. Eu vou defender a classe política. Diga, O Alexandre. governo Bolsonaro é que está, nesse momento, levantando essa hipótese. E eu acho que amanhã o presidente Bolsonaro vai mandar a equipe econômica dele, mais uma vez, calar a boca. Como toda Pode semana. ser que aconteça isso exatamente assim. E aí, quando eu digo defender a classe política, é que a classe política não pode levar na conta esse absurdo, não. Você imagina, os 513 deputados, você trouxe agora, Joanderson, uma deputada do PSOL, uma deputada do PCdoB, mas, sinceramente, os deputados do PSL do Bolsonaro não podem levar isso na conta antes que eles digam se são a favor ou contra, com licença da expressão, uma palhaçada como essa. Ou seja, é injusto colocar na conta da classe política. Precisa saber quem é a favor, e eu acho que 99,9% não é que não será a favor, não terá coragem de proferir um troço desse. Congelamento do salário mínimo no Brasil por 2 anos. Não dar aumento ao salário mínimo, digamos assim, coloquemos assim, nos próximos 2 anos. Eu já vou para o ouvinte agora. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Linhas abertas. Boa tarde. Boa tarde. Dalu de Mata Redonda, meu colega. Dalu de Mata Redonda. Isso mesmo. Ok, meu irmão, manda ver sua opinião, por favor. Meu amigo, para mexer na bolacha do pobre, todo mundo quer mexer, né, rapaz? Por Verdade. que não mexe na bolacha deles mesmo? Que ganham bem, ganham muito dinheiro, tem muito privilégio, porque ele não corta a própria carne. Tem dinheiro Agora, sobrando, né, meu irmão? Exatamente. Agora, do pobre, todo mundo quer tirar um pedacinho. É porque o salário deve estar muito bom, né, aqui no Brasil. E para mim, não tá nada bom o salário mínimo aqui. Aí, ainda congelar, meu amigo, pelo amor de Deus, ó, eu vou ser bem sincero para você. Eu votei em Bolsonaro, mas se arrependimento matasse, eu tava morto, viu? Um abraço, boa tarde a todos. Ok, um abraço. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, nós respeitamos demais como autoridade, mas é aquela história. O que as pesquisas, não é? Os institutos de pesquisa têm dito é que tem despencado o índice de aprovação, ou despencado a aprovação do governo Bolsonaro. Com uma dessa, honestamente falando, ele vai mandar calar a boca hoje ainda. Eu acho que hoje, daqui para o Jornal Nacional, ele manda calar a boca, a equipe econômica. Com a volta da CPMF, ele demitiu o Sintra. Sim. Resultado, demitiu uma pessoa importante da equipe econômica, trazendo a informação para o ouvinte. Com uma dessa, se ele não mandar calar a boca, de hoje para amanhã ele perde mais 10 pontos. Ele que tinha 50% de aprovação, está com 30 hoje, cai para 20, de hoje para amanhã. Aliás, de ontem, que a notícia começou ontem, né? Alô, boa tarde, linhas abertas, com quem eu estou falando? Alô, Pois não, você já está no ar. Com quem eu estou falando? com Isabel. Isabel daqui de Caporã. Isabel fala de onde? De Caporã. Caaporã, cidade maravilhosa. Pois não, sua opinião, minha irmã? Minha opinião é essa, não, porque
esse político, só a misericórdia de Deus. Agora, e os cortadores de cana, né? Os cortadores de cana que ganham salário mínimo, e aí eles tiram todos os direitos das pessoas. E aí? É só a misericórdia de Deus, que Deus tenha misericórdia desse político, Amém. em nome de Jesus. Amém. Obrigado, minha irmã. É desse jeito, né? Assim eu acho que é unanimidade, por isso que eu defendi a classe política, né? A gente percebe, né, Alex Filho? Por exemplo, Johnson, aqui na Paraíba, Efraim Filho, deputado federal, é bolsonarista, é joãozista, ricardista, girassol, mas é bolsonarista lá em Brasília. Verdade. Você acha que o deputado federal Efraim Moraes Filho vai ter coragem de dizer que é a favor do congelamento do salário mínimo por 2 anos, depois de ouvir tudo que os ouvintes estão dizendo aqui pelo WhatsApp no 3578-9003 com a Anésia, a Nadicele Bonifácio? De jeito nenhum. Ele, se for inteligente, eu acredito que seja, o deputado Efraim Filho não vai se apresentar de uma forma positiva e aprovando uma situação como essa. E a gente percebe nos telefonemas a participação do ouvinte e o clamor, João Anderson, das pessoas unanimemente falando e desaprovando esta conduta. Mas eu repito, o rádio tem isso, tem essa magia de permitir que o jornalista repita as informações, e a gente tranquiliza a vocês que a informação mais concreta para agora e para 2020 é que no próximo ano nós teremos o reajuste, sim, tá? De R$ 1.039. Então isso é o que está previsto para acontecer. Tudo que a gente está falando aqui para vocês é uma hipótese, um estudo de uma decisão monocrática interna de uma equipe econômica que pretende equilibrar os ajustes fiscais de um governo, tirando da minoria, ou melhor dizendo, da maioria, que é o povo brasileiro, os mais pobres, é a classe que predomina na formação do povo brasileiro, João Anderson. Exatamente. A gente está falando do Efraim, mas olha, eu digo que nenhum dos parlamentares vão querer apoiar essa ideia, porque é muito impopular. É muito impopular. E até como diz aquele ditado também, né? A voz do povo é a voz de Deus. Exatamente. E o poder emana do povo. E as pessoas passam pelo vestibular da urna de 2 em 2 anos. E com isso, os reflexos de uma decisão, de um voto, vêm exatamente na urna, na decisão daqueles que sabem e entendem onde a informação está na mão. Então, eu acredito, como o Alex Filho bem pontuou, sim, eles vão repensar. E acredito que também não vão discutir muito, não. Esse assunto vai morrer brevemente. Se não, Bolsonaro, com todo respeito. Deixa a Anésia trazer a opinião, senão a gente fica aqui como franco atirador do governo Bolsonaro. Vamos lá. É Zando da Paulista, Pernambuco. Sou a favor se for baixado os preços... De Paulista, é a cidade de Paulista, Pernambuco. Sou a favor se for baixado os preços e juros, até porque o Brasil já estava quebrado. Elisângela do Valentina. Sou a favor se todo mês baixar a passagem, o gás, a gasolina e etc. Viu o que o ouvinte falou agora há pouco? Deixa o salário mínimo igual a gasolina, porque a gasolina tem assim... 20 aumentos e 2 reduções. 20 aumentos, 2 reduções. 30 aumentos, 3 reduções. Então, ele disse o que o ouvinte falou no ar pelo telefone, né? Ligou, telefonou para a gente, e agora pelo WhatsApp o ouvinte diz algo bem semelhante. Agora eu quero a opinião do ouvinte que defende, porque o Brasil já estava quebrado, tal. Eu quero falar um pouco sobre isso. Mas, por favor, se você tiver agora nessa rodada mais alguém que você separou para essa rodada. Sobre em relação ao Brasil, como é que já estava, foi Zando, né? Ele disse que é a favor. Já estava quebrado. Se for baixado os juros e preços, né, da tarifa aqui. Ok, ele colocou uma condição, não é? Mas ele diz, o Brasil já estava quebrado. Se baixar os juros, o preço não baixa, não é assim. Todos os ouvintes nossos são inteligentes. Essa provocação do ouvinte, ele sabe o que está falando, ele sabe o que está fazendo. Preço não baixa, o ouvinte sabe disso. Mas se não houver consumo, o preço baixa sim. Não é bem assim não, minha gente. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Como é que você compra o seu pãozinho todo dia? O seu feijão, o seu arroz? Você tem a recordação que nos últimos 5 anos só baixou por conta da crise? Deixa eu falar com o ouvinte primeiro, linhas abertas. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Joselito. Joselito? De onde, Joselito? De Caporã. Pois não, meu irmão. Se você queria ganhar
audiência você ganhou, falando de Bolsonaro. Porque não falaram da forma que ele recebeu o governo. Fale, por favor, meu irmão. Caiu? Ele desligou. Ok. Bom, pelo que eu entendi, ele tem um ar bolsonarista, é isso? Ele gosta do Bolsonaro? Você entendeu isso, João Anderson, também? Também. Entendeu também, né? Ó, tem uma notícia boa, que na verdade já sabe, mas ninguém relembra, é que é a primeira vez, pelo menos vai ser a primeira vez, que o salário mínimo vai passar de R$1.000. Então seria uma boa notícia para o governo, pelo menos no próximo ano. No valor líquido, né, eu acho. Ok. Bom, deixa eu trazer essa história do Brasil quebrado, não é? O Brasil quebrado, o famoso déficit fiscal que gerou a pedalada, que as pessoas mais lembram de bicicleta, mas é uma questão fiscal, não é? A pedalada fiscal, e nós lembramos de bicicleta, mas não tem nada a ver. Não pode ser resolvida pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, explicando ao Joselito, da forma que o presidente quiser ou da forma que a equipe econômica quiser. Nós precisamos entender que o razoável existe, e não fomos nós aqui da bancada do Conexão Master Rádio, não fomos nós do jornalismo, da televisão, do portal, da rádio, do Sistema Master de Comunicação que inventamos o razoável, não. O razoável é para dizer assim, quem não estiver nesse ponto tem que ter muito cuidado com o que vai falar. O que eu estou falando não é razoável. Vamos lá, é mais para a esquerda ou mais para a direita? Você tem que ter muita certeza do que está falando. Porque a partir do momento que você mexe com 100 milhões de brasileiros, direto ou indiretamente, com um povo que já chora, com um povo que já sofre, amigo, não vai existir, presta atenção no que eu estou dizendo, não existirá argumento para isso. Não existirá. Eu morro pelo Lula. Eu morro pelo Bolsonaro. Devia morrer só por Jesus. Pois bem, fé à parte, que é a fé de cada um, eu morro pela esquerda ou pela direita, não vai haver argumento técnico, político, legislativo, portanto com amparo na lei, que mate as pessoas. Argumento que faça sofrer mais quem já sofre muito. Não existe essa queda de braço. Fora do razoável, a gente está falando em o salário mínimo não ter aumento durante os 2 próximos anos. Eu tenho certeza que até o ouvinte que nos ligou, no íntimo, é absolutamente contra. Porque basta ele ter um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, que não dá para eu ficar justificando, a esquerda era assim, era assado, a esquerda fazia isso, fazia aquilo outro também, então não volta de jeito nenhum esquerda, fica à direita para o resto da vida. Ou vamos pensar num centro, não é? João Dória Júnior, que é ser o candidato do centro, o governador de São Paulo. Desculpa, mas tudo isso é lixo perto do ser humano. Verdade. O ser humano é o que importa. O que vai importar nesse debate é a dignidade humana. Que é um princípio constitucional. Constitucional. A Nadicele foi cirúrgica agora. Ou seja, não dá para brincar de vida, não dá para brincar com as pessoas. A gente tem 12 milhões de desempregados e milhões de empregados, pessoas que estão no mercado de trabalho, porém com o salário mínimo. Aí a gente chega e diz o seguinte, olha, a esquerda fez muito mal para o Brasil. A direita é linda, é santificada. Já temos 12 milhões de desempregados, agora tomem essa aqui, salário mínimo sem aumento. Não tem aumento não para o salário mínimo nos 2 próximos anos. Não tem o razoável na história. Mas é porque acho que eu guardei o número, 70 bilhões seria a economia, se não me falha a memória. Tem esse número, não sei se foi ontem no Conexão Master Televisão ou aqui no Conexão Master Rádio, que a gente trouxe esse número.
gera uma economia de 70 bilhões, me parece, por ano. Desculpa a grosseria para os economistas que estiverem nos ouvindo agora. Todos os economistas vão ficar com raiva do que eu vou falar. Poderia economizar 700 bilhões. Coloque um zero a mais. Quer mais? Coloque outro zero. Vai para 7 trilhões. Ah, Alex, que coisa mais ridícula. Os economistas de plantão, né? Os formados em economia na universidade, na academia. A gente tira R$30 do pobre e economiza, não precisa dos 7 trilhões, que não tem nada a ver, né? 700 bilhões, 70 bilhões. É muito importante, Alex, porque vai deixando limpa a conta do Brasil, ou as contas públicas no país em que nós vivemos. Não adianta. Mas a que custo, né? A que custo? Exato. A que custo? Então não vai adiantar se a gente ficar o dia inteiro aqui no Conexão Master Rádio com as linhas abertas, todos os ouvintes vão falar conosco e vão massacrar o governo Bolsonaro. Como eu disse agora há pouco, a gente não está aqui como franco atirador do governo. Tanto é que eu já previ, a Nadicele concordou, acho que o João Anderson também, que em questão de horas, nessa terça-feira, o Bolsonaro vai dizer que isso não existe. Veja que até num jogo político isso cabe. Você senta com a equipe econômica do Bolsonaro, no caso, né, sugere isso, e aí ele pode dizer, aí me perdoe também os que não gostam do Bolsonaro, eu vou defendê-lo. Ele pode dizer o seguinte: bom, eu como presidente da República não posso ir com isso para a sociedade. Vão vocês para a gente ver no que é que vai dar. Porque se fosse algo razoável, ninguém estaria brigando aqui. Os ouvintes estão todos com raiva nesse momento. Entretanto, Alexílio, a última palavra é a do presidente. É a dele. Então eu acho que daqui a pouco... tudo respinga e tudo reflete no governo, em Bolsonaro. Sim. Então, por mais que ele desse autonomia à equipe econômica de dizer, vão às ruas e vejam o que vai ser, como é que o povo aceita, vai sobrar para ele na história. Exato. Então eu vou na sua linha de que essa discussão não vai adiante. Perfeito. Eu acho que é questão de horas para ele, Sua Excelência, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, usar o seu famoso Twitter, não é? E dizer nas redes sociais, e a grande mídia do Brasil irá repercutir, ou chamar uma coletiva de imprensa, como de vez em quando ele faz, e vai, de uma maneira muito objetiva, dizer aos 210 milhões de brasileiros e brasileiras que isso não vai acontecer no governo dele. O salário mínimo não vai ficar sem reajuste durante 2 anos. Sinceramente, eu não acredito que a gente dorme essa terça-feira com essa notícia. Eu não acredito. Inclusive tem reapresentação desse programa de rádio, do Conexão Master Rádio, na televisão. Daqui a pouco o Juninho já passa para o Alisson e tem a exibição. Pode ser que aqueles que estejam nos assistindo na televisão já tenham, como todos nós teremos, uma nova informação de que esse debate não existe. Mas a gente vai deixar no ar, sim, só para dizer que o povo é inteligente, que o povo não está dormindo, que o povo está em alerta. E só reforçando a sua fala, Alex Filho, em relação à medida provisória... 3-1, Marcelo Moura já chegou. Para fechar, Anésia Nunes. A medida provisória poderia ter uma economia de até 35 bilhões em um ano. Então, por isso eu multipliquei, são 2 anos, né? Isso, 35 vezes 2, 70. Não sabia de onde eu tinha tirado os 70, a Anésia me socorreu aqui, 35 bi por ano. Isso. Fica então 70 bilhões por conta do que o João Anderson trouxe agora. No entanto, a ideia precisa do apoio do governo. Pois é. 2 anos seria o congelamento. Não vai ter o apoio da classe política nem daqui a 2, nem daqui a 20, nem daqui a 200 anos tocar num assunto como esse. Olha, o ruim é que eu tenho memória, graças a Deus. O governo Lula, eu nunca votei no Lula, voto é secreto, mas para ficar mais confortável, às vezes a gente revela. Eu nunca votei no Lula, já estive com ele aqui durante 2 horas na Granja Santana, ele deu uma aula, fiquei muito impressionado com a inteligência dele, também não vou mentir quando eu fico de fato admirado, né? Mas enfim,
Com o governo Lula, o Brasil viveu pleno emprego. Nem naquela época do pleno emprego, que quer dizer o seguinte, a gente tinha 4 a 5 milhões de desempregados, mas em um universo de 200 milhões de brasileiros, aí não precisa nem buscar o percentual, não é isso não. É que isso simplesmente não representa nada, porque vai para aquela história das pessoas que inclusive não estão buscando vaga de emprego, não estão buscando lugar no mercado, isso existe em qualquer país do planeta Terra. Pois bem, dito isso, nem em pleno emprego, o Lula com 80% de aprovação, os Estados Unidos chorando, quebrado, aspas, né? Claro, senão os economistas vão dizer que eu fiquei burro do dia para a noite. Os Estados Unidos em depressão, na famosa crise de 2008, né? O Lula surfando na onda da prosperidade no Brasil. Nem naquela época Lula teria coragem de dizer, olha, para fazer um ajuste aqui maravilhoso, para vocês ficarem ainda mais ricos, porque Lula tinha essa capacidade, né, de fazer algo e parecer outra coisa. Para vocês ficarem ainda mais ricos, para que a gente possa aumentar ainda mais o salário daqui a 3 anos, eu vou congelar durante 2 anos. Nem o Lula, com a hiperpopularidade dele, seria capaz, com pleno emprego no Brasil, de dizer um negócio desse. Imagina hoje, com 12, 13, 14, sei lá qual é o número, milhões de desempregados, você chegar numa retomada pífia do Brasil. A gente esperava o Brasil crescer 3% esse ano, está na casa de 0,8%, isso muito praticamente pequeno. Não é crescimento, não é. E você colocar um assunto como esse, estourou o programa de hoje, de tão feio que esse assunto é, de tão horroroso que esse assunto é, nós tivemos que fazer uma coisa horrorosa também no jornalismo, que é estourar o tempo do programa. Nadicele, boa tarde, mas foi maravilhoso, né, o programa? Muito bom, muito bom. Boa tarde a você, Alex, a Nésia, a Joanderson, a equipe que está por aqui, Marcelo. O portal hoje vai estar pautado nesse tema, sim, concorda? Vamos estar lá 24 horas informando a qualquer atualização. Traz as opiniões dos federais, no portal, garanta o endereço e essa informação, pelo menos de alguns federais corajosos, dos mais corajosos, que vão falar sobre o tema, mesmo que o Bolsonaro tire o tema de pauta, por favor. Então acessem www.paraibamaster.com.br e fique muito bem informado. Até amanhã, muito boa tarde. Joanderson, até amanhã. Até amanhã, muito boa tarde, meus colegas de bancada, muito boa tarde você aí de casa, até mais. 3 da tarde, 5 minutos, Marcelo Moura no comando da nave, boa tarde. Eita, hoje o assunto foi bem polêmico, eu estava acompanhando o programa ali na nossa cozinha lá, né, fazendo um lanchinho e o pessoal não parava de ligar. Hoje o assunto foi bem polêmico, mexeu com o salário mínimo, o povo se manifesta, né? Mexeu com o bolso do povo, né? Exatamente. Gente, então depois de muita notícia, depois de muita informação com o nosso Conexão Master, daqui a pouquinho a gente volta, né? Continua, na verdade, com a nossa parte musical, nosso Tarde Master, e eu volto com essa daqui, já começo com essa daqui, logo depois dos comerciais. Ó. Minha fé não está firmada nas coisas que pode... Daqui a pouquinho no nosso Tarde Master. Ou seja, daqui a pouco somente notícias boas para você, por isso que todo mundo gosta da Rede Master, porque só tem notícias boas através de muito louvor, muita adoração, palavra, oração. Marcelo Moura no comando até as 8 da noite, depois tem o Top Master que o Juninho preparou hoje especialmente para você. Portanto, só nesse momento a gente encara a vida como ela é e de vez em quando a gente tem que trazer notícias horríveis como essa. Mas fazer o quê? Né? A gente não pode ficar fora do debate. Eu acho que todos os sistemas de comunicação hoje, não só o sistema Master, debateram esse assunto. Se Deus quiser, a gente volta amanhã com o Conexão Master sem essa notícia. Vai ser uma bênção se a gente puder fazer isso, não é? Até amanhã, se Deus quiser, a bordo do seu Conexão Master Rádio. Deus abençoe você, Deus abençoe a Paraíba. Beijo no coração, tchau! Acabamos de apresentar Conexão Master, o melhor programa político da televisão paraibana, agora também no rádio. Obrigado pela sua audiência, participação. Até o próximo encontro, aqui na Rede Master 95,7 FM. Conexão Master.